Boa noite, amigos do T-Vila. Hoje estamos aqui na Arena Benfica, um dos templos do futebol varziano, para começar, aliás, dar sequência num projeto que a gente já tinha há um certo tempo, agora fechado com o T-Vila aí, trazendo para vocês umas histórias sensacionais que vocês vão adorar. É o Papo de Várzea. O Papo de Várzea nada mais é do que um quadro que a gente vai contar a história de alguns jogadores do futebol varziano, esses caras que fazem um sucesso danado no futebol varziano e que muita gente não conhece, né? Hoje, para começar aqui pelo T-Vila, nosso amigo Duzinho lá de Caeiras, o cara que tem história bonita na várzea, bacana. Beleza, Du? Cabeça. Seja bem-vindo. Boa tarde, T-Vila. Seja bem-vindo ao Papo de Várzea. A gente vai contar um pouquinho hoje da sua história. Para começar, fala pro telespectador do T-Vila quem é o Duzinho, da onde que o Duzinho é, o que o Duzinho representa na várzea? Meu nome é Eduardo Pereira de Aquino, mais conhecido como Duzinho na várzea. Jogo de lateral esquerdo. Tem uma história pequena para muitos e grande para outras. Como é que começou essa história, essa sua história na várzea, Du? A gente sabe que todo garoto que gosta de jogar um futebol começa com o sonho de ser jogador profissional, né? Sim. Também foi assim com você? Também. Comecei pequeno lá no Nacional de Laranjeiras, Catiacida. E todo mundo vem com esse sonho de ser um grande jogador de futebol. Fui pro Paraná, joguei sub-17, sub-18, até os 20. Daí do Paraná vim pro Paulista Jundiaí, fui pra Campinas. Mas enfim, não consegui no profissional, foi aonde fui pra várzea, cara. Fui pra várzea. Quando você começou na várzea, hoje a gente sabe que a várzea tá absurdo o tamanho do futebol varziano, são diversos campeonatos de uma estrutura enorme. Quando que você entendeu, falou assim, pô, parou e olhou e falou assim, pô, não dá certo no profissional, já tentei, já deu o que tinha que dar, eu vou me dedicar ao futebol varziano. Você lembra mais ou menos quando foi isso? Lembro. Na minha época era meio difícil você encontrar um agente de futebol, um empresário que te proporcionava, falasse pra você assim, ó, vai jogar bola que a parte extra-campo cuido eu. Então era meu pai que me ajudava, então era muita correria, era muitos gastos. Então quando eu vim do Paulista Jundiaí, foi aonde eu falei pro meu pai, ó, não dá mais, vamos trabalhar. Até porque eu via meus colegas com carro, com moto, de trampo, e foi onde eu falei, não, eu tenho que trabalhar pra ter minhas coisas. Foi onde eu peguei, larguei e comecei a jogar futebol de várzea. Foi onde, a hegemonia tomou conta de mim e eu vi que aquilo também era pra mim jogar no futebol de várzea. Foi onde eu comecei em Laranjeiras. Aí Laranjeiras, você começou, a gente sabe que tem alguns times grandes em Laranjeiras, de futebol varziano, que tem uma certa expressão nacional de Laranjeiras, Soda Bebe, Viracopos, Praça de Laranjeiras, tinha Unidos lá do campo do tio Valdir lá em cima. Você falou que começou na Tiacida, isso no começo, né? Quando garoto, quando começou a gostar de futebol, quando quis se dedicar de repente a buscar uma carreira no futebol. Na várzea, qual foi o seu primeiro time de futebol varziano em Laranjeiras? Em Laranjeiras eu joguei no Nacional. Na época a gente jogava no segundinho e o primeiro quadro era muito monstruoso, então não tinha como jogar. A época de Tubarão, Totinha, Nilcinho, Meneghel, eram os irmãos que tomavam conta do primeiro quadro e a gente sonhava em jogar com esses caras. Então quando tinha uma oportunidade no primeiro quadro, era um êxtase que a gente tinha dentro da gente de jogar junto com eles. Então foi passando o tempo, eles foram ficando já de idade, foi onde a gente começou a tomar conta do primeiro quadro. Foi onde a gente se enquadrou mesmo e falou assim, agora quem manda no primeiro quadro somos nós. E aí Nacional, começou o futebol varziano por lá, não era como é hoje, né? Era bem diferente, né? Muito diferente. Era mais tranquilo, né? Pelo menos lá em Laranjeiras era mais tranquilo, via os times de fora jogar contra a gente, às vezes não achava a gente dentro de campo, porque a gente gostava mesmo do futebol limpo. Às vezes tinha aquele tumulto, aquele empurra-empurra, mas lá em Laranjeiras mesmo era o futebol limpo. Depois que começou, já começar um futebol mais agressivo, mais contato, aquele catimba, porque aí veio já um futebol mais, vamos dizer assim, mais contato, que lá era difícil achar a gente dentro de campo, era muito difícil. Os meninos eram lisos. No Nacional teve algum título já logo quando começou? Sim, a gente teve o Municipal. Fui campeão da Copa Safuma, só que eu não estava presente, fui expulso. Uma fama de meio briguento. Mas no Nacional, acho que foi esses dois títulos que eu tenho, acho que foi esse, Municipal e uma Copa Safuma. E aí depois do Nacional, conseguiu já sair de Caeiras ou continuou na várzea por lá mesmo? Então, como a gente sempre teve bastante visibilidade no nosso futebol lá. E tinha um amigo da gente, Rafael, vulgo Fumaça, falou, pô, vamos jogar lá no comercial comigo e tal, eu conheço uns parceiros. E te apresento lá. Foi aonde teve o primeiro contato com o Escadinha. Conheci o Escadinha, ele, pô, vem jogar com a gente aqui no comercial e tal. O primeiro amistoso que eu fiz foi essencial pro Galo. Pedi uma ficha de inscrição pra mandar, pedir uma foto minha já pra me assinar, pra já começar
acho que logo quando eu assinei a ficha, já teve a primeira Copa Kaiser minha. Foi aonde conheci o Baiano, Miranda, e na época eles já eram tipo em alto nível na várzea já. Aí eu queria jogar de meia. Foi aonde eu vi o Escadinha morto na lateral, falei, não dá de meia, eu vou pra lateral. Vou nessa, né? Vou nessa pra lateral. Agora, tem uma história curiosa, que não sei se você vai se lembrar disso. Eu nunca fui bom de bola, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu sempre enganei, sempre corri atrás, mas sempre fui ruim de bola. Uma vez, no Nacional, quando a gente treinava com a tia Cida lá, não sei se você vai lembrar disso, o pessoal do Nacional da Água Branca, do Santa Marina, se eu não me engano, foram fazer um teste lá, uma peneira, no campo do Nacional. Você lembra disso? Lembro, foi na época do famoso Negão. Exatamente. Quem conhece sabe. E aí, depois da peneira, o técnico do Nacional da Água Branca do Santa Marina, não vou me recordar o time, falou, gostei do 11. E eu tava jogando com a 11, era ponta esquerda na época. Isso. E eu fiquei todo feliz, eu falei, nossa, estourei, o cara gostou de mim. Eu levantei e acenei com o braço, o cara falou, não, mas não é você não, é ele, é o Duzinho. Pô, você lembra disso, Du? Lembro sim. A gente crescemos junto, pra muitos que não conhecem a gente, crescemos junto lá em Laranjeiras, desde a infância. E tipo, tinha muitas peneiras, então a gente sempre participava. O campo pra gente era um parque de diversão. A gente chegava da escola, pegava chuteira, pegava tênis, meião, camiseta, bermuda e descia pro campo. Mesmo às vezes não tinha treino, mas a gente fazia um rachão lá na hora, ficava brincando, empinava pipa. A infância da gente foi muito da hora. E aí, saindo do Nacional, a várzea começou a mudar também desse ano pra cá, né? Porque o tempo foi muito rápido que passou. Essa questão das redes sociais, todas essas coisas que vieram para implementar e para melhorar essa comunicação, essa divulgação. Quando você entendeu, você falou assim, pô, eu consigo jogar em time de ponta, eu consigo disputar grandes campeonatos do futebol varziano, quando que você entendeu isso? Quando eu fui pro comercial. Aí eu vi que a dimensão da várzea era muito maior do que só Laranjeiras. Foi onde eu, tive que me adaptar. Porque o futebol lá era mais solto, era mais moleque, a gente tinha... a gente conseguia se desvencilhar de adversário com muita facilidade. Já aqui em São Paulo, já era mais contato, era um futebol mais catimbado, era um futebol onde, tem a maldade. E foi aonde eu fui me adaptando e foi aonde, fui conhecendo muita gente, aprimorando, me ensinando. Onde conheci o técnico Loxa, Escadinha, conheci muitos nego velho, como se diz na várzea, que me deram bastante toque, bastante dica, para poder me adaptar ao futebol daqui. Eu lá em Caieiras, como a gente acompanhava muito seu futebol, você sempre jogava com a 10, né? Tinha aquela coisa de meter a faixa de capitão. Exato. E tal, por toda a moral do futebol. Mas nesses times de maior expressão, era sempre com a 10 também? Tinha uma posição específica? É aquela história do lateral esquerdo? Eu vim com esse intuito, de jogar com a 10, jogar no meio, mas quando eu vi aqui que o futebol era mais pegado e tinha muito mais jogadores de alto nível, eu fui me adaptando à lateral. Tanto é que meu pai sempre quis que eu jogasse de lateral, só que eu era teimoso e como o camisa 10, quem joga no meio campo tem mais contato com a bola, eu preferia jogar lá. Só que aí quando eu vi que aqui o futebol era muito mais pegado, muito mais corrido e muito mais dinâmico, preferi jogar na lateral, foi onde aí foi o pontapé inicial. Aprendi a atacar, aprendi a defender, jogar pro setor, fazer o arco, ir na profundidade. Foi onde eu aprendi e me encontrei no futebol varziano de São Paulo, na lateral esquerda. Tá certo, eu vou falar um pouco de polêmica agora. A gente sabe que não ia deixar de falar, né? A gente sabe que tem um time em Caieiras, por nome de Soda Bebe, que é um time de grande expressão também lá em Caieiras, já tem uma certa história no futebol varziano. E tem uma polêmicazinha aí, né, do Zinho 45 com o Soda Bebe de Caieiras. Conta um pouco dessa história aí, dessa rixa de amor, de ódio, como que é? A minha história com o Soda Bebe sempre foi de amor e ódio. Sempre, pra muitos, eu sou o Duzinho, eu sou o para-raio, como se diz, do time. E pra outros eu sou um fanfarrão, que só gosto de brigar, pra outros só gosto de promover a minha imagem em cima disso. Só que eu amo o Soda Bebe, gosto pra caramba, de verdade. Como cresci com muitos diretores desde a infância, jogadores, diretor, torcida, minha vida, depois que eu saí do Nacional, eu me encontrei no Soda Bebe, porque eu jogava no Nacional, não era um time tão de torcida, então quando começou a formar o Soda Bebe, aquele time, aquela torcida devastando tudo, batendo, soltando um rojão, eu falei, não, ali tem que ser o meu lugar, tem que encontrar um espaço naquele time, e foi aonde, foi de muitas alegrias, não vou falar tristeza, mas intrigas. Mas foi bastante alegria. Fui campeão muitas vezes pelo Soda Bebe, ajudei, como
ajudei a diretoria a formar time, trazer jogadores de nome. Já lutei, briguei muito pelo Sodabeb já. E como tá essa relação hoje com o Sodabeb? Como eu disse, é amor e ódio. Uns, como eu falei, a gente tem liberdade por se conhecer desde a infância. Uns quer que eu volte, outros quer que não. Tanto é que o presidente me chamou para jogar no segundinho hoje. E eu até falei para ele que ia, no caso amanhã, no sábado, para jogar. Pra, tipo, vamos dizer assim, reatar essa amizade. Mas acho que pro primeiro quadro eu ainda não sei se volto não. Também não tive proposta nenhuma. Mas no segundo quadro eu brinco sim, até porque eu gosto. Não é só futebol não, é uma amizade de longas datas. Tá certo. Agora, a gente falou um pouco de carreira de nacional do Sodabeb. Times que você tem mais ou menos na cabeça? Tem alguma colinha que você teve que trazer aí para fala aí, o que você tem para nos dizer de camisas que você já vestiu nesse futebol varziano? Logo depois que eu saí do comercial, fiquei 2 anos belos no comercial. É um time que eu agradeço, eu conheci muita gente, foi onde eu praticamente me formei aqui na Grande São Paulo. Logo depois eu fui pro Classe A. Conheci o técnico Tião, tanto é que o Escadinha que me levou pro Classe A. Foi tipo o ápice da minha carreira varziana, vamos dizer assim, porque no primeiro ano que eu fui pro Classe A, eu logo emplaquei com sendo campeão da Copa Cars Brasil campeão da Copa Cars de 2011. Foi tipo um ano maravilhoso da minha vida, onde eu conheci muitas pessoas boas, um time restrito, um time que ninguém dava nada. Foi onde a gente formou um time de homens bacana. Dentro do vestiário, eu vou falar pra você, é uma sensação muito diferente. Parecia que a gente entrava no vestiário já ganhando de 1-0. A gente sabia que a gente estava com 1-0 no campo. Tipo, era um time muito bom. Fui no Classe A. Logo depois joguei 2 anos no Classe A, fui campeão da Copa Cars, campeão da Copa Cars Brasil. Aí migrei pro Vila Isabel. Um time de função, de torcida, um time excepcional. Como eu acho que todo jogador deveria jogar no Vila Isabel, porque a torcida deles é imensa, uma torcida fanática, uma torcida... Vila Isabel de Osasco, né? Toca da Coruja. Toca da Coruja. Lá eu também fui muito feliz. Logo depois eu fui pro Regina, um time também de bastante expressão no futebol varziano, onde eu fui feliz também. Fui vice-campeão em muitos campeonatos, não tive o êxito de ser campeão. Depois eu fui pro Ipanema do Jaraguá. Aí fui campeão no Botafogo do Jaçanã, na Copa Secap. Fui jogar em Santo André, no Marajoara. Jogo no Guedes, joguei no Sodabeb Nacional. Joguei no Praça de Pirituba. Joguei no Real Nardini, Unidos de Laranjeiras. Unidos de Laranjeiras. Praça também, Unidos da Praça. Unidos da Praça de Laranjeiras também joguei. Vou falar pra você, essa cola aí, eu tentei colar, mas ainda faltou time ainda. Grande história no futebol varziano. E alguma situação engraçada que você já vivenciou dentro de vestiários, nos bastidores da VAR? A gente sabe que tem muita polêmica, mas também tem situação engraçada. Sempre tem. Lá em Curitiba, quando a gente foi campeão da Copa Kaiser, a gente foi pra Curitiba jogar a Copa Kaiser Brasil. E a gente ficou num hotel chique pra caramba lá. E tipo, trataram nós como se fossem jogadores profissionais. Foi aonde o técnico falou, não sai pra noite, porque a gente tem jogos difíceis e é um jogo atrás do outro. E na onde a gente escutou um ouvido e saiu no outro. Foram pra noite. Não tem jeito. Fomos pra noite, quebramos tudo, bebemos, zoamos. Tipo, foi uma forra. Porque querendo ou não, foi um ano muito tenso. Foi um ano de muita cobrança. Um ano de... A gente teve muitos altos, alguns baixos também, na onde a gente era muito cobrado. Porque na época entrava aquele negócio de pagamento, de jogadores receber. Então, tipo, a gente era cobrado ao extremo. Foi onde a gente foi campeão da Copa Kaiser, foi pra Copa Kaiser Brasil, tipo, fomos relaxados. Mas, felizmente, fomos campeões lá também. E um fato curioso, que nenhuma dessas saídas da gente, uma rapaziada foi comer pizza. Numa dessa saída da gente, e na hora de pagar foi dividido, né? Deu R$50 pra cada um. E tinha um parceiro nosso, o goleiro Juninho. Se não me engano, tá até no Palmeirinha do Paraisópolis. Ele foi pagar a conta e um cartão não passava, outro cartão não passava. Eu não me lembro como hoje, ele tirou o bilhete único pra poder pagar a pizza, cara. Achando que era cartão, e a gente teve que fazer a dele. Mas são muitas risadas, muitas histórias boas pra contar. Tem coisas que só acontecem na várzea.
Mudando um pouco, Du, hoje você acompanhou toda essa história, começou lá no começo, antes desses campeonatos de grande expressão, como a gente já salientou no começo do Papo de Várzea. O que você viu de mudanças na Várzea, de lá para cá? Como você encara isso? Você encara isso como mudanças positivas ou você preferia como era naquela época a coisa mais terrão, mais desorganizada, campeonatos mais regionais? O que você viu de mudança e o que você acha dessas mudanças? A mudança aconteceu logo quando acabou a Copa Kaiser. Isso daí todo mundo ficou triste, muitos jogadores ficou tristes, como eu também fiquei, mas a gente sobreviveu, como outras Copas boas também chegaram. Mas em relação ao terrão, o sintético hoje, eu acho que hoje o futebol tá mais dinâmico. O jogador varziano hoje, antigamente praticamente, era só pegar a chuteira e ir pra beira do campo. Hoje você não consegue mais isso. Hoje você tem que se preparar, uma academia, você tem que ter um preparador físico, ou você mesmo correr no campo, fazer um treino dinâmico, porque senão você não se encontra na várzea hoje, porque a várzea hoje está muito acima, muito competitiva. Se você for ver hoje aí, jogadores estão saindo do profissional para vir jogar na várzea, porque além de você se encontrar futebolisticamente falando, é um jogo muito dinâmico, é um jogo de pegada, é um jogo onde você tem que ter pulmão, é onde você tem que ter pegada, e sem isso hoje na várzea você não sobrevive. Então mudou muito. Antigamente tinha aquele futebol de churrasco, hoje é um futebol mais sério, é de cobrança, até porque como muitos jogadores exigem uma ajuda de custo, quem está pagando também exige futebol, exige título, exige vitória, ainda mais em clássico ainda. É isso aí. E como você se enxerga hoje na várzea? Quem é o Duzinho hoje na várzea? Você ainda vê um futuro para você? Você ainda vê adaptação em algum time devido à sua idade também, né? Você está quantos anos falando nisso? 32 anos. 32 anos. Você acha que você ainda se enquadra nessa competitividade desses campeonatos, desses times de grande expressão? O que você enxerga produzindo daqui para frente? Cara, eu acho que ainda, eu vou falar pra você, com 32, eu me vejo jogando ainda em alto nível, até porque eu me cuido, até porque eu tenho minha preparação no dia a dia, no decorrer da semana aí, pra chegar no final de semana e tá inteiro. De vez em quando umas escorregadas aí, sai com o pessoal, não tem jeito, a gente não é de ferro. Mas eu me vejo sim jogando em alto nível, como muitos times me convidou, vai ter a Copa Martins Neto, agora tá chegando aí, depois acho que da Copa, e eu já tenho um time em mente para poder correr. E vou falar para você, eu sou o tipo de pessoa que quando me vejo em alguma agremiação, eu me entrego de corpo e alma. Não tô só lá para fazer oba-oba, ou só lá para pegar dinheiro, ou lá para ficar fazendo marketing, não. A gente vai para entregar, para vestir a camisa. Como muitos na várzea me conhecem, sabe que independente de brincadeira, independente de qualquer tipo de coisa que envolve o futebol varziano, eu acho particularmente que quando um jogador vai para alguma agremiação, ele tem que se entregar de corpo e alma. Não só chegar lá com o nome, ou chegar lá para pegar dinheiro, esse tipo de coisa. Eu tô jogando em alto nível, eu acho que até esse ano ainda eu consigo jogar em alto nível. Tá certo, então propósito aí do nosso amigo Duzinho esse ano ainda estar, mas sabe como é que é, né? Esse jogador de várzea joga até 40, 42 anos, se estiver aguentando correr. Duzinho, para finalizar, primeiro queria agradecer demais a sua disponibilidade de vir dar essa entrevista para nós no Papo de Várzea, retomando hoje esse projeto com o T-Vila Esportes, a TV que mais cresce na várzea de São Paulo, em São Paulo, no ABC Paulista também, essa TV cada dia mais rumo ao sucesso aí, que já está, né? Agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, queria que você deixasse seus agradecimentos aí para quem você gosta, se está casado, se não está, que isso cabe a você. Agradecer as pessoas que te ajudaram. Aliás, uma pergunta que eu não fiz, que você falou meio que esporadicamente, os títulos, sem falar de time, os títulos mais importantes que você já conquistou até hoje. Títulos foi a Copa Kaiser 2011, Copa Kaiser Brasil 2011, fui campeão da Secap pelo Botafogo do Jaçanã, fiquei vice em Santo André com o Marajoara, fui campeão da Copa Esperança com o Guedes, fui campeão em Caieiras, Municipal, com o Sadabebe, com o Nacional, fui campeão com o Unidos também, com o Municipal, que é um time que eu gostava de jogar, que eu era muito menino ainda, peguei muitas experiências. Eu acho que é isso. Minha vida na várzea se resume a isso. Belo currículo. Du, agradecimentos finais e suas considerações para a gente finalizar o Papo de Várzea. Agradeço ao Cabeça, a TV Vila, pela oportunidade de estar aqui, de contar um pouco dessa pequena história da minha
pequena história minha na várzea. Um beijo pra minha esposa, que senão ela vai me matar. Tô aqui, hein? Alô, Ju. Tô aqui, alô, Gil, tô aqui. E é isso, cara. Agradecer a todos os times que me deu a oportunidade de estar presente, de fazer parte da história. É isso. Agradeceu o Só da Bebe também, não? Só da Bebe ainda tem que conversar ainda. Tá certo, esse foi o Duzinho, um pouquinho da história de mais esse grande craque do futebol varziano. Esse foi mais um Papo de Várzea com o Ron Borges, agradecendo a T-Vila, agradecendo a toda a sua audiência, muito obrigado. Semana que vem tem mais, muitos jogadores, muitas histórias vão vir por aí. Esse é o Papo de Várzea com o Ron Borges, T-Vila, a TV que mais cresce em São Paulo.